Olá, amigos. Eu sou Martins Andrade. Estou me identificando aqui. Eu sou Martins Andrade, radialista, colaborador de jornais aqui em Fortaleza. E esse meu assunto que me traz hoje é uma verdadeira indignação. Como avô, pai de família, avô, com vários netos, eu estou indignado com a situação que passa o meu país. A situação aparentemente tranquila é grave. É grave porque envolve pessoas que estão aí revoltadas com o resultado de eleição, e envolve também as nossas Forças Armadas. E é com isso, nesse foco, que eu quero demonstrar a minha indignação. Nós temos aí revoltosos pelo desfecho da eleição, querendo que as Forças Armadas revertam a votação que o candidato Lula obteve. Então eles estão aí na porta dos quartéis e, por incrível que pareça, com o apoio das Forças Armadas. As nossas Forças Armadas estão, todo dia, eu vejo generais dando declaração em apoio ao movimento, que é um movimento pacífico, que é um movimento assim, assim, assado. Primeiro, que ele pode ser pacífico entre aspas. Está na Constituição que o nosso Exército, as nossas Forças Armadas, têm a obrigação de defender a Constituição, inclusive atos contra a Constituição. Mas não é isso que eles estão fazendo. Isso que está aí na porta dos quartéis hoje são pessoas de uma certa corrente política pedindo, implorando que as Forças Armadas tomem o poder para reverter a situação de uma eleição que eles consideram suja. Se essa eleição foi suja, como é que foi a eleição do Bolsonaro antes? Se houve algum problema aqui, eu pergunto a algum general, quem deu a vitória ao Bolsonaro na primeira eleição dele? Se há desconfiança numa eleição, numa votação, onde ninguém tem acesso às urnas, já foi provado que ninguém tem acesso às urnas, como é que o Bolsonaro ganhou? Então, essa dúvida, né? Se isso aqui existe dúvida aqui, houve também. E por que o Bolsonaro agradeceu ao general Vilas Boas, na sua primeira palavra, quando foi tomar posse? General, eu estou aqui graças ao senhor. O que o general fez? Ele votou, conseguiu voto suficiente para eleger o Bolsonaro naquela época. Então, se houve fraude nessas eleições, o Exército, as Forças Armadas Brasileiras estão até o pescoço com as eleições passadas. Então estão dentro até o pescoço. Por que estão? Porque são eles que fiscalizam, são eles que fazem a vigília das urnas e são eles que transportam as urnas. Então se houve aqui algum problema com as urnas, houve no passado. Porque se as urnas são impenetráveis, através de internet, outra coisa toda, alguém pode ter trocado, não é não? Pode ter trocado os cartões, sei lá. Então, essa dúvida de se que houve má fé aqui, houve má fé ali, já devia ter sido abandonada. Agora fica generais dando declarações, nós estamos aí porque são atos constitucionais, não sei o que, aquela coisa. Aliás, estão em paz, estão fazendo um movimento pacífico, não sei o que e tal. Pacífico, mas inconstitucional, porque eles estão ali querendo que as Forças Armadas brasileiras passem por cima da Constituição. E esse não é o papel das Forças Armadas. Esse não é o papel nem de estar protegendo. Fosse o sem terra lá na porta deles, com o menino cagando, mijando, peidando, gente velha deitada nas calçadas. Fosse os sem tetos lá na porta deles, o que eles iam dizer? Porque uma vez, eu já contei aqui, que eu era menino, jovem, passei em frente a esse quartel do 23BC aqui em Fortaleza, e, aliás, 23BC, e lá dentro tinha um sargento, e quando ele me viu ali em pé, ele disse, sai daqui,
sai daqui, você não pode ficar aí, não sei o que, aquela coisa toda, né? Aqueles gritos de militar. Então, se estão apoiando esse tipo de coisa, isso está errado. Está errado, primeiro. Por que existem forças armadas aqui no Brasil e no mundo inteiro? Todo país tem as suas forças armadas. Por que e para quê? Primeiro, eu estou aqui, eu não posso montar aqui um canhão, uma metralhadora na sacada do meu apartamento. O meu vizinho também não pode montar aqui um sistema de defesa para na hora de uma invasão, na hora que alguém chegar, a Venezuela, como eles dizem, né? Que a Venezuela, Cuba, na hora que Cuba invadiu o Brasil, eu não posso ter aqui na sacada do meu prédio um canhão, uma metralhadora, certo? Por isso existe o Exército dentro das Forças Armadas. A instituição criada Forças Armadas é para isso, para me defender aqui no chão, atacando o teu Exército. E ele treina todo santo dia para isso, certo? Se o cara vier de avião querer invadir o venezuelano, né, o Hugo Chávez, sei lá, vier lá por cima. Então, um país, no caso do Brasil, tem que ter a Força Aérea para me defender, a defender minha família, meus netos. E se o cara vier pelo mar, ali pelo Porto do Mucuripe, né, querendo chegar aqui e tal, de navio, com navio de guerra, essa coisa toda, eu tenho que ter a Força Marítima para me defender. É por isso que existem Forças Armadas. As Forças Armadas existem para defender o país em caso de ataques externos, o país que quer invadir aqui. Então nós temos que ter as Forças Armadas. O cidadão não pode andar, pegar o seu avião, um cara muito rico pega o seu avião, enche de metralhadora, de canhão aéreo, essa coisa todinha, para defender o país na hora que ele está sendo atacado. Quem tem que fazer isso são as Forças Armadas através dos 3 setores: Exército, Marinha e Aeronáutica. É para isso que todo país do mundo tem Forças Armadas. Não é para estar se metendo em política, não. Não é para estar dando pitaco em política, não. Pitaco em política, votação é do cidadão civil. É da nação, como cidadão civil. E não militar, está dando pitaco em política, como se vê todo santo dia. Não foi treinada para isso, não. A AMAN formou generais para ele aprender a defender o meu país. E a mim, quando eu estiver sendo atacado por uma força externa. E não para estar se metendo em política, dando pitaco, apoiando atos inconstitucionais. Quando eu chego na porta de um quartel dizendo, olha, rasga a Constituição porque esse negócio não valeu, não, eu estou praticando um ato inconstitucional. Então, alguém tem que tomar providência. Na portinha deles lá, eles já deveriam ter expulso tudinho. Olha, sai daqui, vai para outro canto, isso que vocês estão dizendo aí, nós não podemos fazer. Por quê? Porque não está na legislação, não está na Constituição. O nosso dever aqui é outro. Nosso dever é defender você quando for atacado pela Cuba, né? Que é o que mais fala aqui, Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela. É o dia inteiro que os bolsonaristas ficam dizendo que o Brasil vai se transformar numa Venezuela, porque se o exército não intervir, nós vamos... Mentira! Se o exército não intervir, fica numa Venezuela mesmo. Porque o Hugo Chávez fez isso lá, não é? Então, não é papel das Forças Armadas estar atacando tribunais, atacando ministros, defendendo atos inconstitucionais. Ele tem que defender a Constituição. Está lá, para ele defender. Se ele não defende, é porque ele está se tornando igual aquelas pessoas que estão lá na porta deles. Porque já deveria, né? Então, general que está me ouvindo, sei lá quem for, ou quem vai levar esse recado, eu peço ao cidadão que está me ouvindo que compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas tenham informação. Forças Armadas não é para estar se metendo em política, não é para estar se metendo em cargo diretivo do Estado. Isso é coisa do civil, poder civil, está na Constituição. Nós temos 3 poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. E fim de papo. São 3 poderes que estão na Constituição. Ah, o Exército é o 4º poder, poder moderador. Mentira! Quem disser isso é mentira. A nossa Constituição prega 3 poderes. 3. Não tem um 4º poder. Não existe um 4º poder. Abra a Constituição que está lá, formado por poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aí fica um general se metendo com o judiciário, dando pitaco que o judiciário está tomando decisão. Certo ou errado o que a justiça está? É a justiça. É a justiça. Pior sem ela. Se está tomando um ato errado, pior sem ela. Mas não cabe a general, a ninguém está se metendo. A função deles é lá para defender o nosso país quando for atacado, e eles têm que estar bem preparados. Para isso, eles têm um orçamento de mais de 100 bilhões de reais.
Para isso eles têm um orçamento de mais de 100 bilhões de reais. Para fazer esse tipo de coisa. E não para estar atacando instituições, para estar atacando ministros, para estar apoiando atos institucionais, com um bocado de maluco ali querendo reverter, porque perdeu aquela coisa todinha. Então, se fosse assim, os eleitores do Haddad teriam que ir também para a porta do quartel, quando o Bolsonaro ganhou a eleição. Se eles fossem para a porta do quartel, seria enxotado. Sai daqui, comunista, né? Que eles chamam comunista. Foi contra essa coisa aí, é comunista. Então, essa minha indignação que eu estou levando para vocês é exatamente para que o cidadão que vai me ver e que vai me ouvir também tome a sua posição. Forças Armadas não foi criada para estar se metendo em política. Forças Armadas foi criada para defender o povo. E eu repito, defender porque eu, cidadão, ainda trabalhador, ainda ativo, eu não posso, num caso de invasão, estar aqui na sacada do meu prédio, armado com a metralhadora, com um canhão, para defender os caras que estão ali querendo invadir a minha rua, o meu prédio, aquela coisa toda. Eu não posso. Quem tem que fazer isso é as Forças Armadas. Lá na fronteira, os venezuelanos, né, os cubanos estão vindo para o outro lado querendo invadir o Brasil. Forças Armadas lá, tem que estar lá, de prontidão. Mas se metendo em política, não tem isso não. Está na hora dos generais criar vergonha. Ou, quem sabe, ainda tenha algum general nos quartéis do Brasil.